Tudo bem? Eu sou o professor Fernando de Química e hoje eu vou falar para você sobre energia livre. Você já se perguntou quando é que acontece uma reação química e por que ela ocorre? Por que alguns sistemas são espontâneos e outros não são? Quer saber? É aqui no Chemical! Ei, se não é inscrito ainda, então você está perdendo teu tempo. Vai lá, inscreve-se no canal e já aproveita. Deixa no comentário sugestões para novos vídeos do canal, beleza? Gases como o oxigênio e o hidrogênio, que são extremamente reativos, podem ficar guardados praticamente por séculos, desde que você não coloque uma fagulha para iniciar uma energia de ativação. Mas e por que isso acontece? Veja outro exemplo. O grafite é a forma alotrópica mais estável do carbono em relação ao diamante. Mas aos nossos olhos a gente não vê essa transformação acontecendo, mas ela é espontânea. Por que isso acontece? A energia livre e a entropia são responsáveis por isso. Vamos tentar explicar? A segunda lei da termodinâmica diz pra gente que um sistema caminha sempre no sentido de maior desorganização. Mas a coisa não é simplesmente você desarrumar o sistema. A gente precisa de uma grandeza que faça essa medida. Essa grandeza é a entropia, a medida da desordem. Bom, a gente vai falar sobre energia livre, mas precisamos revisar um pouquinho também sobre a entropia. Vamos lá? Tá, se a entropia é uma grandeza que mede o grau de desordem de um sistema, a gente também tem que entender que ela é uma função de estado. E por isso a gente não utiliza simplesmente o valor absoluto, e somente variações no processo. Vou dar exemplo de 3 processos aqui para vocês, ó. Aliás, na verdade, os 3 estados físicos caminhando no sentido de maior desordem. Não só 3 processos aqui, a gente pode trabalhar com todas as variações entre os estados. Acompanhe. Que eu tenho aqui do estado sólido para o estado gasoso, a transformação. Vamos pegar uma substância bem simples, como se fosse a água. Você tomando lá água como na forma gelo, sólida, depois ela líquida e depois ela vapor para gás. O que você tem? Um aumento de energia e um aumento da entropia do sistema. Então eu percebo que lá no estado gasoso eu tenho a maior desordem de todos os estados físicos. Então é ali que mora, vamos dizer assim, esse problema chamado de entropia. Lá a entropia é máxima, vamos dizer assim, em relação a esses 3 estados eu teria a entropia maior dos 3 ali, tá bom? Aliás, você quer saber um pouquinho sobre os gases? Ó, vai aparecer um card aqui em cima, vídeo meu, hein? Clica lá para você aprender um pouquinho sobre esses gases aí, beleza? Então, uma dificuldade que a gente encontra para determinar se uma reação ou um processo ocorre de maneira espontânea é justamente que você tem que saber a entropia do sistema, a entropia da vizinhança e a soma total desses valores. Então, é complicado você trabalhar com a entropia somente para determinar se o sistema ele vai ser espontâneo ou se esse processo é espontâneo ou não. Bom, então para isso, para facilitar a nossa vida, a gente pode introduzir uma nova função de estado chamada de energia livre. E aí a gente vai se basear na equação de Gibbs para fazer isso. A energia livre, então, é uma grandeza que permite a gente verificar se um processo é espontâneo ou não, o quanto de trabalho de não expansão está acontecendo. Isso é importante na produção lá dos combustíveis e dos alimentos também. Beleza? Agora eu vou trabalhar com você uma deduçãozinha sobre a equação de Gibbs, que é importante em função de entropia e a energia livre. A gente pode interpretar a relação de Gibbs a partir da equação dele, mas também levando em consideração outras variáveis. Dá uma olhadinha aqui, ó. A variação da energia livre é a diferença entre a entalpia e a energia de organização do sistema, que é esse termo aqui, ó. Temperatura vezes ΔS do sistema, por isso a energia de organização do sistema. Você também pode entender que a entropia, a variação da entropia total é igual à entropia do sistema mais a entropia da vizinhança. E a gente pode utilizar essa relação, ó, que a variação da entropia da vizinhança é igual a menos ΔH sobre temperatura. Não esquece que sempre a gente está utilizando temperatura termodinâmica, tá bom? Tem um cara que gosta muito de falar sobre temperatura termodinâmica. Por favor, vou colocar um cardzinho aqui. Você vai lá no canal dele e já se inscreve também. O professor Romeu vai gostar do armário da física, beleza? A variação da entropia total vai se dar, então, já que a gente substituiu a entropia da vizinhança por menos ΔH sobre temperatura, então eu vou fazer uma operação matemática bem simples aqui e vou passar lá, tirando o mínimo, vamos dizer assim, lá com a temperatura, tá bom? Cheguei que esse termo aqui, ó, entropia total, a variação da entropia total, coloquei como variação da entropia Tzinho apenas, tá bom? Igual a variação da entropia do sistema vezes T menos o valor do ΔH. Agora, se eu isolar o ΔH, eu vou ter que a diferença entre T entropia do sistema e menos T entropia total, variação da entropia total, eu posso jogar lá na equação do
Josiah Willard Gibbs. É assim, eu queria falar. Fiquei treinando um bom tempo para poder falar para você, tá bom? Agora, olha só. Eu vou colocar isso diretamente aqui na minha equação e você vai reparar que lá em cima eu tenho, ó, a variação da entropia do sistema. Essa mesma variação da entropia do sistema é esse termo aqui, ó. A temperatura vezes ΔS cis, ali que eu coloquei do sistema, então seria esse termo aqui. Eu vou cancelar agora, por quê? Porque eu tenho dois termos iguais. Temperatura, variação da entropia do sistema, temperatura, variação da entropia do sistema. Ah, então significa que a equação do Gibbs pode ser interpretada, beleza? Dessa maneira. O que eu posso interpretar desse jeito? Então assim, ó, uma vez que eu tenho um aumento de entropia, eu vou ter a tendência que esse termo ΔG fique cada vez mais negativo, ou seja, abaixe esse valor. Então, para valores menores de energia livre, a gente tem o quê? A gente tem espontaneidade para a reação, seria basicamente isso. Agora, nessa última equação que a gente viu, a versão reduzida serve apenas para a gente poder interpretar que a entropia é extremamente essencial na hora que você está analisando a energia livre. Que à medida que você tem menor esse valor, ou seja, mais negativo esse valor da energia livre, você tem um processo mais espontâneo que você está caminhando no sentido de maior desordem. Então as duas caminham junto. Mas a gente precisa também saber padronizar esses valores. Para a variação da energia livre, menor do que zero, ou seja, um valor negativo, a gente tem o processo espontâneo. Como é que você trabalha com isso? Eu vou fixar a temperatura e vou determinar a partir de qual temperatura, a partir de valores tabelados, isso é o que você vai fazer normalmente, de ΔH e de ΔS, tá bom? Para poder chegar lá. Aí eu posso jogar inclusive até numa inequação. Aí eu chego nessa temperatura dizendo se a partir daquela temperatura é ou não espontâneo o sistema. Então a partir de uma temperatura é espontâneo, tá bom? Então se o valor do ΔG, que é a energia livre, der menor do que zero, ficar negativo. Agora, se eu tiver igual a zero, eu tenho um sistema em equilíbrio termodinâmico, situação assim, ó, bem específica, tá bom? E maior do que zero, eu tenho um valor que ele não é espontâneo, justificado assim em função desses valores lá, como eu mostrei naquela equação reduzida que a gente acabou de falar. Aplicando então situações que a gente possa marcar de maneira qualitativa a análise, ou seja, eu não estou falando de valores, eu estou apenas tramitando em relação ao sinal para transformação endotérmica positiva lá no ΔH, ou exotérmico negativo, e a mesma coisa para o aumento positivo, sinal da variação da entropia, ou negativa, a redução da entropia, aumentando a ordem e diminuindo a desordem, tá bom? Se a gente aplicar lá na equação de Gibbs, como é que vai ficar isso? A gente pode fazer uma previsão se o sistema vai ser espontâneo ou não espontâneo, ou de repente ele possa ter os dois sentidos e até o equilíbrio, tá bom? Acompanhe comigo. Aqui eu coloquei situações de transformações do ΔH e aqui transformações do ΔS, beleza? Então olha só, vamos analisar a primeira situação. Para transformação endotérmica com redução da entropia. Se eu marcar dessa maneira aqui, ó, e substituir somente pensando de forma qualitativa, então eu tenho endotérmico menos redução da entropia. Menos e menos, o termo vai dar positivo, então eu vou estar somando dois positivos aqui, eu sempre vou ter um valor de energia livre positivo. Nesse caso, significa que é não espontâneo. Então o oposto pode acontecer com isso também? Pode. Eu tenho outras duas situações em que eu estou utilizando a variação da entalpia como exotérmica e endotérmica para, respectivamente, redução da entropia e aumento da entropia. Aí a análise de sinal vai dizer para mim que ela pode ser tanto espontânea ou não espontânea, beleza? Então olha só, positivo ou negativo, não espontânea ou espontânea, não espontânea ou espontânea, ou ainda equilíbrio, beleza? Agora quer ver? A última situação, se eu pegar uma reação, e essa é a mais importante, tá bom? Uma reação exotérmica e que ocorre o aumento da entropia, isso é a situação mais favorecida no sentido da espontaneidade. Por quê? Justificado dessa maneira, ó. Se eu colocar lá transformação exotérmica, o sinal é negativo. A transformação de variação da entropia com aumento da entropia é positivo, então eu vou ter esse termo aqui negativo. Mais e menos é negativo, vou estar somando dois negativos, é claro, eu vou ter então um termo generalizado negativo, portanto o processo é espontâneo. Então a gente pode trabalhar dessa maneira, fazendo a previsão a partir do sinal apenas do valor do ΔG com essas variações.
Então, o que você acha da gente aplicar isso num exercício para ver como é que funciona em relação a isso de temperatura, a partir de qual temperatura a gente consegue um processo espontâneo ou não, beleza? Acima de que temperatura é esperada que uma reação se torne espontânea com o valor da variação de entalpia igual a 322 kJ e a variação da entropia igual a mais 531 joules por Kelvin. Nesse exercício é importante que você tenha cuidado com os valores fornecidos de ΔH e de ΔS, tá bom? Eu não tenho o valor do ΔG ali, mas não tem problema nenhum, porque a gente vai trabalhar com o sistema para ser espontâneo. Então eu vou jogar na equação direto assim, ó, que o ΔH menos TΔS tem que ser menor do que zero. Então eu vou isolar a temperatura ali e essa temperatura vai dizer para mim a partir de qual valor eu tenho espontaneidade, beleza? Mas eu estava falando para você que o valor do ΔH ele tem que ser colocado ali, ó, na mesma unidade de medida, especialmente para a gente não ter problema em relação a esse cálculo com o valor do ΔG. O ΔH normalmente ele vai ser expresso em quilojoules, enquanto que o ΔG vai ser em joule por Kelvin, tá bom? Então tome cuidado em relação a isso. Substituí aqui na minha equação, tá bom? Coloquei lá, ó, o valor 322 kJ é o valor da entalpia do sistema, então mais 322 mil joules, menos temperatura vezes 531 joules por Kelvin, que é o valor da variação da entropia. Aí, só operação matemática da nossa inequação, né? Eu passei para o outro lado do termo, ó, estava negativo T vezes 531, ficou T531 do outro lado. Aí eu vou isolar a temperatura, porque é isso que a gente está querendo, né? Acima de qual temperatura torna-se estável. Eu passei 531 dividindo e cheguei num valor de 606,4 Kelvin. Isso é menor do que a temperatura, ou ainda, a temperatura tem que ser maior do que 606,4, que seria o 333,4 graus Celsius. A partir desse valor de temperatura é que a gente tem espontaneidade para essa reação dada no exercício. Galera, obrigado pela companhia. Então hoje você aprendeu sobre energia livre. Semana que vem eu quero você aqui no Chemical para aprender comigo também sobre carga formal. Beijo na mãe!